Muito bom dia, pessoal. Super feliz de estar aqui com vocês hoje para falar justamente sobre esse assunto que é o match. O sucesso de qualquer programa, de qualquer iniciativa de inovação aberta começa com você encontrar boas oportunidades e conseguir explorar isso muito bem. E é nisso que a gente é viciado em fazer aqui na Liga Ventures. Na Liga eu sou responsável pela nossa incrível equipe de Startup Hunters e a gente tem se dedicado a estudar como fazer o melhor match da melhor maneira possível, sendo ativo nesse processo, tratando isso como uma disciplina, como uma coisa que a gente quer fazer de forma estruturada. E quando a gente vai conversar com os gestores de grandes empresas, essa é a pergunta mais comum. É isso que a gente mais escuta quando a gente vai ter esse primeiro contato. Como eu faço para encontrar as melhores startups? E a verdade é que a gente tem uma resposta relativamente simples para isso. Hoje tem muita informação disponível, muita informação estruturada para a gente conseguir encontrar as melhores startups. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sou um gestor de uma empresa de alimentos e bebidas e eu estou procurando olhar para as inovações no meu setor. Se eu der um simples Google, startups de foods, rapidamente eu vou cair, por exemplo, no estudo do League Insights, em que vão ter mapeadas ali mais de 300 startups focadas nesse mercado em cada uma das etapas da cadeia. Depois disso, vamos fazer um raciocínio. São 330, parece um número relativamente grande. Mas se eu tirar uma hora para falar com cada uma dessas startups, a gente está falando de 42 dias úteis. Pô, parece muito tempo. Eu vou falar com 332 startups, vou perder 42 dias do meu ano fazendo isso? Mas a gente está falando aqui de menos de 20% do tempo de uma pessoa para você esgotar as startups do seu setor. A gente está falando de conseguir, em muito pouco tempo, ter uma visão muito ampla e muito completa e que depois você só vai precisar aprofundar, entender um pouco mais como cada uma está evoluindo, quem são os novos players que estão surgindo. Então, eu poderia encerrar o nosso papo por aqui. Se a gente quer falar de como encontrar as melhores startups, eu já falei com todas elas, missão cumprida. Mas a grande verdade é que o match é apenas 20% desse esforço no máximo. Boa parte do processo de encontrar as melhores startups acontece antes e depois. Boa parte do processo do match acontece antes e depois da gente encontrar as melhores startups. Ela é uma cadeia que precisa combinar elementos internos da nossa companhia com elementos externos, com elementos do mercado. E a gente precisa trabalhar isso com cadência, com ritmo e com frequência. E eu vou tentar falar um pouco desses passos para que você também consiga entender como conduzir essa jornada dentro da sua corporação. E o primeiro passo que eu quero falar aqui é a gente conceituar o que é o match. O que a gente entende como match? O match não é simplesmente encontrar startups. O match acontece quando corporação e startups têm objetivos comuns alinhados e começam a fazer coisas juntas. Só que esse quebra-cabeça, ele não é tão linear, ele não é tão simples quanto ele parece, porque são muitas variáveis envolvidas. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu ritmo, cada um tem os seus objetivos. A startup tem o seu time, tem o seu estágio, tem aquilo que ela está focada, a corporação também tem as suas prioridades, tem suas limitações de maturidade, de budget. E o importante é que a gente consiga combinar todos esses elementos e a gente vai tentar passar um pouco por isso nesse nosso papo de agora. E o mais importante, o match precisa dar resultado. A gente não está falando aqui de completar um álbum de figurinhas de quantas startups eu vi ou de quantas startups eu descobri. A gente não está falando aqui de passear na vitrine e passear no shopping e olhar para a vitrine para conhecer o que existe. A gente está falando aqui de conseguir extrair resultados reais dessa relação. Então, antes da gente ir para o mercado, a gente precisa olhar para dentro de casa. E a nossa recomendação é a gente sempre entender quais são os nossos principais objetivos com inovação. Começa sempre pelo objetivo. Porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho importa. E aí você não vai precisar falar com 330 startups, você vai falar com 15 mil startups e vai ser refém do acaso. Se aparecer uma oportunidade legal, se aparecer uma ideia boa, aí eu faço alguma coisa. Mas quando essa ideia chegar, você não vai estar preparado, você não vai conseguir identificar que aquele é o caminho que você deveria ter percebido.
E esse objetivo ele pode ir em diferentes frentes. Eu posso estar falando aqui de ganhar eficiência interna. Putz, eu sou um gestor de RH e eu quero melhorar o meu processo de recrutamento ou o meu processo de onboarding de funcionários. Eu sou um gestor de logística e eu quero reduzir o meu custo da logística last mile, por exemplo. A gente pode estar falando de testar novos modelos de negócio, de acelerar time to market, de aprender sobre determinado mercado, de testar um modelo de negócios novo. Existem várias opções. Quando a gente fala de setar objetivo, e quem teve a chance de assistir a palestra sobre ROI de inovação do Gui no primeiro dia aqui do Summit, a gente não está falando de falar, não, eu quero ganhar 7% de eficiência nesse processo aqui. A gente está falando de ter uma linha geral, de ter um direcionador que vai guiar o nosso processo de inovação. E é importante ter algumas coisas em consideração. Quando a gente vai trabalhar com inovação, quem trabalha com inovação ela tem a tendência de ser bastante ousado, de ser bastante ambicioso. E quer olhar sempre para o que é a inovação transformacional, aquilo que vai revolucionar o meu mercado e vai gerar múltiplos de 10, 20 vezes o resultado que a gente tem hoje. E essa visão ela é super importante, mas sempre tem trade-offs. Quais são esses trade-offs? Quanto mais transformacional a gente tenta alcançar, menor é a nossa taxa de sucesso, maior é o nosso risco, né? A gente precisa testar mais coisas e envolver mais tentativas. Maior é o prazo para a gente começar a ter retorno disso, mas por outro lado, a gente pode ter um retorno muito grande. Não tem teto para o retorno que a gente pode chegar aqui, o potencial é muito alto. Por outro lado, quanto mais próximo do core e dos nossos processos internos e ganhos de eficiência a gente trabalhar, mais chances da gente ter retornos de curto prazo, mais chances da gente ter resultados com o nosso negócio, mais chances da gente ter ROI. Mas, por outro lado, o nosso retorno ele é mais limitado. Ele está limitado ao ganho de eficiência ou ao alcance que aquela ação pode ter pontualmente. E aí, uma vez que eu entendi quais são os meus objetivos e quais são as minhas ambições de inovação nesse momento, e isso é importante, eu vou falar um pouco sobre o ganho de maturidade, é importante olhar como eu vou fazer isso. Então, quais dores e quais oportunidades a gente vai explorar com cada uma das startups. E o legal de fazer isso nesse terceiro dia é que vocês tiveram a chance de acompanhar vários cases de startups e de corporações ao longo desses dias. E eu quero recuperar aqui um caso que apareceu ontem aqui, que é o caso da Vedacity, um caso que a gente gosta bastante e que ajuda muito a ilustrar essa jornada. A Vedacity recentemente adquiriu uma startup chamada ConstruCode. Qual que era a visão da Vedacity? A Vedacity ela é uma indústria muito bem reconhecida, líder no seu setor, mas ela enxergou que existia a oportunidade de trabalhar a servitização. Ora, se eu conheço bem a minha indústria, se eu conheço bem o meu mercado, se eu tenho acesso a esse mercado e se eu tenho recursos, eu posso ampliar o meu portfólio de soluções e mirar para frente olhando para a oferta de serviços. E para isso, ela se aliou a uma startup que está oferecendo serviços de gestão, de digitalização da gestão da obra, que é a ConstruCode. Quais foram os objetivos nesse caso? Testar um modelo de negócio novo, serviços, acelerar o time to market, imagina desenvolver isso internamente, o tempo que levaria. E por outro lado, quais eram as oportunidades? Oferecer serviço para a cadeia. A gente já tem esse acesso, a gente já tem esses recursos. Você consegue ganhar muito ritmo e muita velocidade e reduzir muito os seus custos fazendo isso. Por outro lado, é importante ver que diferentes problemas podem ter diferentes soluções. E o mesmo problema pode ter também diferentes soluções, a mesma oportunidade pode ter diferentes soluções. E aqui na Liga a gente gosta de falar que a gente precisa desenhar possíveis arquiteturas de solução. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que eu sou uma cadeia de shopping centers e eu tenho o desafio de aumentar as vendas dos meus shoppings. Existem várias maneiras com que eu posso fazer isso e eu vou apresentar 3 que foram adotadas por shoppings para fazer isso. O primeiro exemplo é o exemplo do Delivery Center. Eles constroem hubs dentro dos shoppings para conectar o online com o offline e aumentar as vendas dos varejistas. Um outro caso, que vocês puderem acompanhar o pitch ontem aqui com a Sodexo, é o caso da BeGreen. A BeGreen recentemente captou o investimento com a Allianz, depois de já construir 2 fazendas urbanas dentro de shoppings, de espaços ociosos em shoppings da rede de Allianz, uma em BH e uma no Rio de Janeiro. Com isso, a Allianz conseguiu aumentar 25% o fluxo de pessoas. Mais vendas, você também está aumentando as vendas no shopping.
E o caso da Seed Digital, que foi uma startup que a gente acelerou no Liga Retail. Eles geram inteligência no fluxo de pessoas que passam no seu espaço. Se você tem mais inteligência, você consegue otimizar a forma como que você apresenta seus produtos, como você distribui as suas lojas, você consegue gerar mais vendas. E com isso, você também pode aumentar, você pode resolver essa mesma dor ou atender essa mesma oportunidade. Perceba que em 2 desses casos, as redes de shopping investiram, tanto no caso da BeGreen quanto no caso da Delivery Direta, as redes de shopping investiram nas startups, elas queriam ter participação societária, elas queriam ter equity, o que não foi necessariamente o caso da Seed. E essa também é uma variável que você precisa ter em conta, que tipo de relação você quer construir. Se você está falando de uma solução que vai te gerar uma eficiência de processo, por exemplo, uma revisão da sua distribuição das lojas ou dos seus produtos, como é o caso da Seed, não necessariamente você precisa fazer um investimento se você é uma rede de shopping centers. Você pode simplesmente estabelecer uma relação de cliente-fornecedor, como foi listado ali. Mas se você está olhando para o seu core, você certamente, para o seu core, para novas possibilidades adjacentes ou transformacionais, você pode certamente pensar em ter parte disso, em construir alianças mais estratégicas, seja desenvolvendo parcerias, investimentos, ou até pensando numa aquisição no futuro. Vamos resgatar o nosso caso da Vedacity, por exemplo. Ali é um caso em que a relação aconteceu de forma bastante estruturada. Eles primeiro fizeram um investimento na startup, um investimento pontual, desenvolveram uma parceria, validaram esse modelo e depois avançaram para o M&A. É importante pensar também nesse nível de maturidade da sua empresa. Não necessariamente você começa pronto para para fazer voos mais altos. Não necessariamente você está pronto para fazer investimentos maiores. Às vezes é melhor você fazer vários testes pequenos e depois investir naqueles que vão avançando nas suas etapas. E outro ponto para ter em consideração é que startup não é bala de prata. Ela não serve para qualquer coisa, ou para qualquer desafio, para qualquer oportunidade que você tenha dentro da empresa. Muitas vezes, você vai ter desafios que algumas horas de desenvolvimento de tecnologia vão resolver. É muito específico, é muito particular. Além disso, o P&D interno ele continua sendo muito valioso para garantir perenidade e vantagem competitiva no seu modelo de negócio. Algumas coisas você vai querer desenvolver dentro de casa. É importante aqui conhecer, entender bem se faz sentido, se tem um alinhamento entre o que você quer e o que você pode trabalhar no mercado. E aí sim, a gente entra naquele ponto que eu toquei anteriormente. Como é que encontro startup? Só que agora a gente entra muito mais preparado, porque a gente já sabe o que a gente está procurando. E aqui na Liga, o nosso desafio é sempre ser ativo nesse processo, sempre conduzir esse processo. Todos os nossos programas, por exemplo, têm um site de inscrições em que as startups podem aplicar. E uma coisa que é legal compartilhar com vocês é que a gente certamente aproveita muito dessa experiência e dessa inteligência, mas 90% das startups selecionadas para os nossos programas vem através de prospecção ativa, porque a gente conhece mais os desafios que a gente tem pela frente, a gente conhece mais as oportunidades que existem e a gente vai ativamente atrás dessas startups. E hoje existem muitas fontes disponíveis e é importante você se munir de todas elas, principalmente se você quiser ser o primeiro do seu mercado a conhecer, a chegar nas melhores startups. Eu dei aqui um exemplo, por exemplo, dos mapeamentos de mercado. Outro exemplo muito legal é esse que a gente está vivendo aqui hoje. Certamente vocês devem estar vendo cases que podem ser aplicados aqui no Liga Open Innovation Summit, que podem ser aplicados na empresa de vocês. Vocês devem estar pensando, putz, eu posso adaptar isso para o meu modelo. Hubs de inovação, notícias que saem sobre o seu mercado. E, em última instância, até o Google. Se você sabe muito bem o que você está procurando, o Google é uma ferramenta que vai te ajudar demais a conhecer o seu mercado. Só que a diferença é que você consegue agora dar um tiro de sniper. Você sabe aonde você vai e que tipo de relacionamento você vai construir. E isso vai impactar também nos critérios que você vai usar para avaliar as startups. Cada critério ele depende de um contexto. A nossa intenção aqui nesse papo não é ser exaustivo em relação aos critérios que a gente usa para avaliar startups, mas a dar exemplos de como você avalia, de como diferentes contextos vão envolver a avaliação de diferentes critérios. Vamos supor, por exemplo, que eu estou olhando para uma solução de eficiência interna, eu estou pensando como é que eu melhoro, aquele exemplo que eu dei, o meu recrutamento aqui dentro da minha empresa, na área de RH da minha empresa. O
que é importante olhar para ali? Putz, quando eu estou olhando para uma startup, eu quero ver se ela já tem cases similares, que tipo de resultados ela já alcançou anteriormente. Eu quero saber, por exemplo, quais são os diferenciais desse produto. Por que eu devo migrar da minha solução atual para a solução que essa startup está oferecendo? Ou por que eu não devo migrar? Quais são os custos que isso está envolvido? Qual que é o time que está por trás ali daquela solução? Por quê? Porque é uma solução que vai ter um potencial de aplicação enterprise, muito mais plug and play, e que a gente provavelmente vai estabelecer uma relação de cliente-fornecedor. Por outro lado, se eu estou pensando em investimento naquela startup, eu preciso muito saber qual que é a capacidade de execução daquele time, até onde aquele time vai ser capaz de levar aquela startup. O time é um critério importantíssimo. Eu preciso saber qual que é o tamanho daquele mercado, porque eu vou esperar ter um retorno financeiro sobre aquilo. Se é um mercado muito pequeno, dificilmente eu vou ter algum tipo de retorno financeiro. Eu vou precisar, por exemplo, conhecer o cap table. Quem que é sócio dessa startup? Qual que é a capacidade que essa startup tem de receber outros investimentos? Tem alguma coisa ali que compromete esses próximos investimentos? Essa não é uma preocupação se eu estou simplesmente estabelecendo uma relação de cliente-fornecedor ou de uma parceria, mas é certamente se eu estou estabelecendo uma relação de investimento ou de aquisição. A única coisa que é comum a qualquer caso é o time. O time é fundamental. Vocês vão ouvir isso de venture capitalists, de investidores de startups, e vão ouvir também de gestores de inovação. O quanto aquele time é capaz de executar e como vai ser desenvolvida a relação com aquele time vai ser determinante para o sucesso dos seus projetos. Eu coloco aqui alguns dos critérios que a gente usa para avaliar. Aqueles founders, eles têm experiência naquele mercado, eles conhecem aquela indústria, eles têm perfis complementares, eles conseguem trabalhar bem a parte de produto, a parte de marketing, a parte de vendas, por exemplo, e a parte de gestão, e também soft skills. Esse estudo da Harvard, ele diz, da Harvard Business Review, ele diz que paixão, propósito e alinhamento de visão, eles são tão importantes quanto a experiência prévia, o conhecimento do mercado, o relacionamento do mercado. E uma outra coisa é o relacionamento. Tanto o relacionamento networking daquele empreendedor, mas como é você se relacionar com aquela startup. Você vai querer construir relações de longo prazo, mas você não vai querer construir relações de longo prazo com um empreendedor que você não consegue falar 15 minutos, que você não suporta ficar na mesma sala. Então, esse ease of doing business, esse jeito de se relacionar, também é super importante de ser considerado. Outro elemento importante, o ecossistema, ele é um organismo vivo. Tem startup nascendo, morrendo, pivotando, crescendo o tempo todo. Se a gente for pegar só o exemplo da base da Liga, mais de 30% das startups que a gente tem na nossa base hoje não existiam há 2 anos atrás. Cerca de 30% não existiam há 2 anos atrás. E você precisa acompanhar essas mudanças. Eventualmente, startups que você falou há 1 ano, 2 anos atrás, já estão completamente diferentes agora. E esse é um caso que a gente tem de maneira muito clássica. Tem startups que a gente avalia agora e fala, putz, esse time de founders é bom, eu quero acompanhar esses caras no futuro. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente bate lá e a solução dele encaixa muito bem com oportunidades que a gente tem. Outro ponto é que o estágio da startup importa. Aqui, o que eu acho legal de destacar? Quanto mais early, quanto mais inicial estiver a startup com a qual você está se relacionando, maiores os riscos envolvidos, porque você tem menos certeza sobre a solução, sobre o produto que ela está desenvolvendo, sobre o quanto aquele time vai ser capaz de executar no médio e longo prazo. Por outro lado, elas são muito mais flexíveis, elas estão muito mais dispostas a se adaptar para desenvolver negócio com a sua corporação. Então, se tem alguma coisa que é bastante estratégica, que a startup está quase ali, mas se ela fizer uma pequena modificação, se ela corrigir um pouco a rota, ela vai atender a sua demanda, com certeza ela vai te priorizar muito mais do que uma startup que está 100% focada em growth. Uma startup que já encontrou totalmente o seu product market fit e agora está simplesmente pensando em como é que ela escala a venda, escala a equipe, escala time para ganhar mercado. Esse cara, dificilmente ele vai parar de fazer o que ele está fazendo para simplesmente adaptar para o que você precisa. Ele não vai querer mudar o modelo de negócio dele, o modelo de negócio já está validado, ele só quer crescer muito mais rápido. Uma outra diferença é, quanto mais early, mais barato. Se você tem a intenção de fazer investimentos ou aquisições,
A gente tem visto, por exemplo, com frequência deals, aquisições agora no mercado brasileiro, com uma frequência que a gente não via. Boa parte deles estão um pouco mais dessa setinha para a fase mais early. As pessoas estão comprando times e modelos de negócio para poder adaptar para suas empresas. Quanto mais perto de um IPO, quanto mais perto de ser um unicórnio, obviamente, muito mais caro, muito mais difícil de você entrar num investimento ou num M&A. Você vai precisar de muito mais recursos. Outro aprendizado que a gente gosta de compartilhar quando a gente está falando de avaliar startups. Nunca julgue um pitch deck pela capa. Nunca acredite 100% em rankings, em PR, em um ótimo design do site. Muitas vezes, tem empreendedores incríveis que não são que têm soluções incríveis, mas que não são excelentes em PR ainda, que ainda não tem estruturado um time de design ótimo. Pô, de repente você quer fazer integrações da sua API. Putz, o design importa praticamente nada, o design da landing page dele importa praticamente nada para isso. Muitas vezes, tudo que ele faz não está descrito ali no site. Então, tire um tempo para conversar com os empreendedores, para entender melhor sobre esses negócios. Eu trouxe aqui o exemplo, por exemplo, da capa dos primeiros pitch decks do Tinder e do Uber. Provavelmente, muita gente passou batido nesses pitch decks e não investiria nessas startups se fosse simplesmente olhar pela capa. Mas foram incríveis oportunidades de negócio para quem estava lá desde o começo. E agora que a gente encontrou a startup, chegou na hora de trabalhar o match em si. Primeiro ponto, o match ele precisa ser bom para os dois lados. A gente falou que o match acontece justamente naquela sobreposição entre os objetivos se alinham, em que os objetivos se alinham e a startup e a corporação começam a andar juntas. Então, pense sempre no longo prazo. Você pode construir, às vezes, um deal que seja excelente para você agora e que não seja bom para a startup. No longo prazo, aquela startup ela não vai querer ter você como parceira a partir do momento que ela não precisar mais de você. No limite, aquilo pode comprometer o crescimento daquela startup e você vai estar criando uma vulnerabilidade para o próprio negócio que você está querendo construir junto com ela naquele momento. Então, construa uma relação equilibrada e justa e pense no longo prazo. Um outro ponto, você não é a única opção dessa startup. Na verdade, se você estiver sendo a única opção dessa startup, é porque você não está falando com a melhor startup do seu mercado. Os melhores empreendedores, eles conseguem excelentes oportunidades, eles conseguem excelentes deals, e eles não vão se dispor e não vão ceder termos muito duros em contrato, pedidos de exclusividade, a menos que eles tenham uma vantagem muito grande e muito clara por trás, algum incentivo muito grande por trás para fazer isso. Outro ponto, elimine a fricção. Eu já vi ótimos deals serem perdidos porque empresas não conseguiram andar na velocidade necessária para fazer um deal acontecer. Eu também já vi deals serem perdidos por problemas simples, problemas de documentação, problemas de fricção, por contratos pesados demais, por NDA, por executivos que eventualmente querem se precipitar e já querer garantir exclusividades, direitos de preferência e afins, antes mesmo de começar a construir uma relação com a startup, antes mesmo de mostrar o quanto você pode gerar de benefícios para aquela startup. Nesse momento você quer testar, então quanto menos fricção, mais atrativo você vai ser para os melhores empreendedores e mais vezes você vai poder testar e experimentar até você conseguir construir relações mais estruturadas. E não é match à primeira vista. Não tem amor à primeira vista, você precisa construir relações estruturadas. O processo entre você começar a testar um modelo como startup e você sair do outro lado com o resultado final, ele é um processo tortuoso. Ele vai envolver engajar diferentes áreas da corporação, ele vai envolver quebrar barreiras internas. E se você simplesmente falar, assinei o contrato com o empreendedor, agora é com você, vai lá e faz acontecer, as coisas não vão acontecer. O processo de inovação ele já é agressivo por si só. A chance de dar errado, ela já é muito maior do que a de dar certo por si só. Se você não cuidar para facilitar esse processo, a tendência é que realmente dê errado. Então, acompanhe esse processo do início ao fim. E depois, fui lá, assinei o contrato, acompanhei startups, acabou meu trabalho? Muito pelo contrário, ele está só começando. Quem teve a chance de assistir a palestra do Osterwalder no primeiro dia aqui do Liga Summit, do Liga Open Innovation Summit,
pode acompanhar que ele falou, você precisa criar um portfólio, você precisa se preparar para errar. Ele deu uma métrica de que você precisa de 250 projetos para ter um sucesso massivo, um sucesso realmente importante. Obviamente, a gente equilibra aquilo. A gente tem chance de diminuir os erros, a gente tem chance de testar mais, a gente tem projetos de menos risco, de maior risco, de menor retorno, de maior retorno. Mas é importante ter essa visão de construir um portfólio. Uma outra dica legal de dar é que Quick Wins podem ajudar. Então, lembra que você está querendo muitas vezes olhar para a inovação transformacional. Mas para isso, você vai precisar ganhar o reconhecimento da corporação, você vai precisar ganhar o empoderamento da gestão, você vai precisar ganhar do apoio das demais áreas que vão estar envolvidas com vocês. Então, muitas vezes, realizar projetos que têm maior chance de dar retornos rápidos, de curto prazo e gerar bons resultados para as áreas e para a empresa, podem ser uma excelente maneira de você conseguir ganhar créditos, para aí sim você fazer voos mais altos, para aí sim você olhar para aquilo que vai ser maior impacto, sem a pressão de você ter que dar um resultado amanhã sobre isso, porque você já está dando resultado com outras coisas lá atrás. Construa uma reputação. Você precisa construir um relacionamento com o ecossistema, você precisa construir uma relação equilibrada com as corporações, com as startups, você precisa ter uma marca que as startups desejem estar juntos. A gente aprendeu que os melhores gestores de inovação, que os melhores ambientes de inovação, eles viram referência para os empreendedores. Os empreendedores, eles se falam muito, para o bem e para o mal. Então, se você constrói uma boa reputação, os melhores empreendedores eles vão começar a te procurar para dividir a sua ideia. Eles vão ter você como referência antes de apresentar para as outras empresas, antes de apresentar para os seus concorrentes, porque eles sabem que com você é mais fácil de fazer negócio. A chance de sucesso dele é maior. Um outro ponto que a gente acha importante destacar aqui é a possibilidade de trabalhar com parceiros. Parceiros como a Liga, obviamente, mas a própria Liga trabalha também com parceiros e vocês estão vendo muitos deles hoje ao longo do evento. Parceiros de ecossistema, parceiros corporativos. Por quê? Trabalhar com parceiros vai permitir vocês ganharem escala, ganharem alcance, ganhar frequência. Uma pessoa sozinha ou um time pequeno sozinho pode até conseguir exaurir o próprio mercado que a corporação está atuando, mas ela não vai conseguir ter a amplidão necessária para cobrir todo o mercado que ele precisa atingir, para alcançar todas as áreas da corporação. Essa parceria também pode ajudar a ganhar maturidade. Você aprende com os outros, você divide com a experiência de quem já trabalhou, de quem já alcançou aqueles resultados e pode ajudar a ganhar velocidade para você acompanhar cada transformação que está acontecendo no ecossistema. E para a gente chegar perto do fim aqui, uma palavra importante é serendipidade, você está sempre alerta. Muitas vezes os gestores também falam, putz, muito legal, estou conduzindo o meu processo até aqui, mas e aquilo que eu não sei que poderia ser legal para o meu negócio? Como é que eu faço para chegar naquelas oportunidades que talvez eu nem saiba que existem? Como é que eu olho para isso? Se você construir um trabalho estruturado, as melhores oportunidades vão aparecer. Se você estiver preparado, as melhores oportunidades vão chegar até você. Você vai conhecer os melhores empreendedores, você vai saber como avaliá-los quando isso acontecer, você vai saber por que aquela oportunidade é boa, você vai ter o empowerment da corporação para fazer aquela oportunidade acontecer e você vai poder conduzir esse próprio processo. O match, ele não acontece ao acaso. As melhores oportunidades, elas aparecem para quem está preparado para essa jornada.